vamos falar sobre grafismo e sua importância, aproveitando o comentário de um seguidor que me chamou a atenção quando ele fez a analogia do grafismo em relação à personalidade, né, do ser. E é interessante essa observação, por quê? Porque falamos tanto sobre o grafismo como a habilidade, né, escrever em si, como a habilidade de comunicação, e por que não falarmos sobre a habilidade cognitiva? Né? Porque o grafismo é através da escrita, né? Podemos pensar o quê? Que o grafismo é uma capacidade mental, não é mesmo? Então, através dessa capacidade, podemos analisar o quê? Né? O que o ser consegue transmitir, não é mesmo? Através da escrita, podemos perceber como o aprendiz se organiza, exatamente, porque ali ele vai estar externalizando, né, as suas ideias, sua maneira de ver o mundo. Então, e aí como é que ele vai organizar todas essas informações? Na sua capacidade de organização. Então é uma outra habilidade, a habilidade de pensamento. Então entende como uma habilidade interliga a outra e isso se torna um conjunto de saberes. É o saber fazer, é o saber escrever, é o saber pensar. Então são várias habilidades cognitivas, não é mesmo? E assim, é através da escrita que percebemos quando a criança já tem, a pessoa tem um controle, né, do seu esquema corporal, nessa capacidade de se colocar diante, né, do papel. Claro que atualmente a questão das redes sociais, essas mensagens digitais, tem interferido bastante no desenvolvimento da escrita, né? Somente quando a gente fala no pequeno aprendiz, que está nesse processo inicial, né, no seu desenvolvimento dessa capacidade. Então, precisamos incentivá-los sim, né, a escrever. Por isso que eu falo muito da importância da pré-escrita, né, do grafismo. Então, que na educação infantil que a gente percebe esse processo, né, de desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa o quê? Porque é o momento que a criança ela coloca o seu eu, né, em ação, externaliza a sua capacidade de ver o mundo, né? Então, e é através da escrita que analisamos de fato a personalidade, né, da criança, do ser em si, porque para saber, por exemplo, quando a gente está nervoso, né, a gente consegue escrever de forma tênue, de forma linear, com uma harmonia? Não, né? A letra parece que fica trêmula. Então, é interessante fazer essas observações. Então, quando a gente vê uma redação, uma escrita de forma, as letras irregulares, né? Tem a questão do espaçamento entre as palavras, tudo tem a ver lá, né? Pensando pela psicomotricidade, a questão da organização espacial, né? Que é uma das bases, né, do fundamento aí para desenvolver a criança em movimento. Então, a gente precisa estar com esse olhar, né, perceber como é que está o desenvolvimento da estruturação espacial, temporal, que tem a ver a questão da velocidade, né? Será que eu consigo, minha criança, meu aprendiz consegue escrever um texto ou um ditado na mesma velocidade? Essa comparação geralmente faz, por exemplo, na sala de aula, em grupo, você percebe, aquela criança está rápida demais ou está devagar. Então a gente acaba tendo um parâmetro, né? E dentro daquela linha, né, de tempo comum para todos, a gente percebe quem está aquém ou além, né, das capacidades cognitivas. Então precisamos estar atentos a essas informações, essa construção, né? Porque a personalidade da criança é construída exatamente na primeira infância. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? De como o eu está se expressando, né?
como eu se organiza, né, as ideias, né, como e se ele se equilibra, né? Qual o grau de maturidade dessa pessoa? Então, todas essas informações estão implícitas justamente no grafismo. Então, e interessante que eu busquei essas informações, existe um profissionalismo que é a grafoscopia. Então, me deu a sugestão e eu vou buscar esse livro, Les Lois de la Couture. O editor é Edmond Solange Pelat. Então é interessante. E essa dica quem me deu foi a Luciana Camargo. E obrigada pela informação, pela dica. E eu espero que vocês tenham gostado também dessas informações aqui, ok? O post de hoje. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau!